Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês, gente? Oi, Ana Paula, boa noite, bem-vinda. Acabei de sair de uma prática de quarentena, que a gente está findando a nossa 7ª quarentena. Para quem não sabe, as práticas de quarentena onde você aprende a se conectar com o seu duplo. Conhece a lei do desdobramento do tempo? Você aprende a se conectar com o seu duplo, como você faz, o que você tem que perceber, tem que observar, como você passa a informação para o seu duplo, como você recebe informação do seu duplo, que está acontecendo o tempo todo e muitas vezes as pessoas não percebem. E hoje o assunto é a lei do desdobramento do tempo e a encarnação de um feto. Estou vendo aí pelas redes sociais, gente. Oi, F. Carpinete, bem-vinda, boa noite. Um movimento aí falando sobre o aborto. Tem coisas aqui, gente, que eu nem posso falar muito abertamente. Marília, boa noite, bem-vinda. Mas eu vou falar o que está aqui nesse livro, Mude o Seu Futuro através das aberturas temporais. O que a lei do desdobramento do tempo, do Jean-Pierre, fala sobre o nascimento de um feto. Qualquer dia, gente, eu vou fazer uma live falando sobre os ditados populares e que são verdadeiros, viu? Como dizia minha mãezinha, você não sabe da missa metade. E estas pessoas que estão falando aí sobre aborto... Gente, eu não quero, assim, trazer polêmica, tá? Que eu já li, já vi sobre esse assunto. Tem as leis que tem coisas aí que acontecem sobre estupro. Tem 3 coisas aí que pode ser feito o aborto. Não quero entrar nesse mérito, nessa discussão, tá? Por exemplo, pessoa que é estuprada, criança que é estuprada, que às vezes fica grávida, mãe que está correndo risco de vida. Todas aí as leis têm uma proteção da lei, isso aí, tá? Eu vou falar de pessoas que querem fazer isso conscientemente, que a lei libera para fazer conscientemente. Não vamos discutir sobre estupro, sobre problema que a mulher pode ter, a criança pode ter, que pode ser abortada, tá? Essa parte aí vamos deixar de lado. Vamos falar aqui de pessoas que fazem isso conscientemente. Já vou falar logo de cara. Se você soubesse o que você está cometendo fazendo isso, você nem pensaria em fazer. Não vamos entrar no mérito de estupro, de mãe que tem problema, que pode, por lei, fazer esses abortos, por lei, a lei traz amparo, tá? Em cima disso daí. Mas eu estou falando aqui das pessoas que fazem isso conscientemente. Não quer a criança. Oi, Marlene, já está aí? Tudo bem? Boa noite. As pessoas que estão querendo fazer isso abertamente. Teve até passeata, estão fazendo manifestação sobre isso. Gente, e tem muita coisa por trás que eu não posso falar aqui abertamente. Depois vocês podem pesquisar na internet o que é feito com fetos, tá? Cordão umbilical, com feto, o que pode ser feito, o que pode ser, vou falar aqui, o que pode ser aproveitado através de um feto. Vocês vão descobrir o que está por trás, Vocês vão descobrir, entendeu? Aí eu vou ler aqui, o que o Jean-Pierre fala aqui, tá?
nesse livro, página 124. Acabei de fazer uma prática aqui com o pessoal e falei sobre esse assunto. Falei, vou fazer uma live aqui agora, falando um pouquinho sobre esse assunto. Tá? A Marlene já participou, né, Marlene? É isso aí. Olha só, o exemplo de um feto, tá? É algumas coisas que eu vou discutir aqui com vocês. O feto segue essa lei. Qual a lei? Do desdobramento do tempo. No ventre de sua mãe. O seu próprio duplo, o duplo do feto, verifica, o duplo do feto verifica os 12 portais zodiacais. Ele verifica os 12 zodíacos para guardar somente o necessário. Gente, isso aqui é feito antes da criança ser fecundada. O duplo da criança verifica os 12 zodíacos. O que é esses 12 zodíacos? Para quem não sabe, está chegando agora. Alguns conhecem como arquivos akáshicos. Outros conhecem como, na Bíblia fala do livro da vida. Aqui ele fala dos 12 zodíacos, que seria como se fosse 12 bibliotecas. Cada uma dessas bibliotecas é um signo do zodíaco. Por exemplo, as pessoas do signo de peixes, todas as pessoas, tudo que ela viveu, tudo que ela pensou, tudo que aconteceu, é como se estivesse arquivado nesse portal, nesse arquivo. E outra coisa ainda, tudo que você pensa e sente ficam gravados no seu corpo energético. Você leva isso para a eternidade. Os seus pensamentos, as suas obras, principalmente os seus pensamentos, não morrem, não se apagam. Isso fica cravado em você. Agora imagina quem pensa em fazer aborto. Vamos lá, ainda não cheguei ainda onde que eu queria. O seu próprio duplo verifica os 12 zodíacos para guardar somente o necessário. O duplo da criança. Precisa, então, dos 7 ciclos de 39 dias para terminar a gravidez, em 273 dias. Por isso que a gente faz uma quarentena, 7 quarentenas. Ele fala quando você faz 7 quarentenas, você equilibra a sua vida. Por quê? Porque o seu duplo, ele vai verificar esses zodíacos, esses portais zodiacais, onde estão arquivadas as informações, e vai corrigindo esses potenciais. Não apaga, tá, gente? Não apaga. Corrige, conserta, tira do seu caminho, e você equilibra a sua vida dentro de 7 quarentenas, que seria como se fosse uma gravidez, 273 dias. Vamos lá. Sem poder explicar este fato, os obstetras observam desde sempre que uma criança prematura de quase 6 vezes 39 dias é menos frágil do que aquela que nasce após esse período. O que ele quer dizer? Gente, o duplo leva 36 dias, 3 dias para visitar cada um desses zodíacos, desses portais zodiacais, desses registros akáshicos. 3 dias. Então, são 12. Se ele leva 3 dias, são 36 dias. Aí, mais 3 dias, ele faz uma síntese. O que é uma síntese? É como se ele fizesse uma seleção daquilo que ele encontrou para trazer para a pessoa experienciar, viver essa experiência. E no 40º dia, que seria o 40 dias, ele traz a resposta. Então, quando uma criança, vamos supor que a criança de 9 meses, ela nasceu antecipada 2, 3 dias, ela não teve, o seu duplo não teve esse tempo de fazer uma síntese, escolher os melhores futuros para aquela criança viver. Então, essa criança está correndo risco. O que ele quer dizer? Que a criança, quando nasce prematuro,
ela pode ser mais saudável do que aquela que nasceu lá com os 9 meses completos. Porque mesmo prematuro, o duplo dessa criança fez a síntese da experiência que ela ia viver. É como se ele fosse no futuro e escolheu os potenciais que essa criança iria viver ou vai viver. Vamos lá. 39 dias. Apenas o desdobramento permite compreender que uma síntese incompleta fragiliza mais o bebê que uma análise quase completa. Não pode ter a síntese incompleta, porque o duplo está escolhendo o que essa criança vai viver, vai experienciar. Mas calma lá que eu não cheguei aonde eu quero falar para vocês. Só estou explicando isso daqui, para vocês entenderem. Por que a criança nasce prematura, ela pode ter assim, a experiência de vida melhor do que aquela outra que não nasceu prematuro. Porque ela teve uma síntese, o seu duplo selecionou os melhores potenciais para essa criança viver. Aí eu estou lembrando de uma criança aí de 4 anos que é fera em biologia e no corpo humano, é o doutorzinho Davi. Depois vocês pesquisam aí, Davizinho. Muito bonitinho ele, sabe tudo sobre o corpo humano e assim, ele diz que quer ser médico quando crescer. Depois vocês pesquisam que lindo que ele é. Prematuro ele, viu? Para escolher seus pais, a criança e o seu duplo necessitam conhecer os futuros potenciais. Gente, isso aqui é antes de ser fecundada. Para escolher seus pais, a criança e o seu duplo necessitam conhecer os futuros potenciais. A criança, lembra que o duplo vai, para quem sabe do assunto, o duplo pega o nosso corpo energético para buscar essa informação no futuro. Aqui, ó, antes da criança ser fecundada, gente, eu falo isso no meu curso de física quântica. Tira a sua identidade. Quem é você? Onde você vive? Quem são seus pais? Tira tudo isso. Lá, você está no ventre da sua mãe. Sua mãe não sabe nem se você vai ser uma menina ou um menino. Sua mãe não sabe de nada. Quem é você? Vamos supor que a sua mãe está planejando ter você, ter essa gravidez. Quem é você antes de tudo? Sua mãe não sabe nem o nome, nada. Quem é você? Uma consciência, pura consciência. Olha isso. Para escolher seus pais, a criança e seu duplo necessita conhecer os seus futuros potenciais. Essa consciência vai com o seu duplo escolher o futuro que vai viver na Terra. O orgasmo permite uma troca de informação com o futuro, onde se organizam. Ele até fala, por exemplo, a gente fala assim, eu sou do signo de peixe, eu sou do signo de aquário, eu sou de Libra. Para você saber exatamente o signo que você é, tudo, e fazer um mapa certinho, ele fala que o certo seria a pessoa saber exatamente o momento que ela foi fecundada. A fecundação é exatamente aonde começou a vida da pessoa. Ali é onde começou a vida da pessoa. Tem que saber isso daí. Olha só. O orgasmo permite uma troca de informação com o futuro, onde se organizam. Então, 40 dias potenciais. Se a organização é conforme aos desejos do seu duplo, então a encarnação pode acontecer 3 dias depois da fecundação. E aí, gente, as pessoas que falam que não há vida nas primeiras semanas do feto, olha aqui, a encarnação pode acontecer 3 dias após a fecundação. Teve 40 dias que o duplo foi lá pesquisar os potenciais e quando houve
a fecundação, já está o quê? Já está encarnado. Ali já a vida. A vida. 3 dias. Gente, não estou aqui para discutir. Eu sou formada em biologia, tá? Sou formada em biologia. E essa discussão vai longe. Cada um quer puxar para um lado e tem muitas ideologias envolvidas. Eu estou esclarecendo o que está aqui, tá? Aqui. E o que significa para as pessoas ficarem atentas ao que está acontecendo, tá, gente? Ó, se a organização é conforme aos desejos do duplo, o duplo mais a criança vai lá escolher os potenciais. Então, a encarnação pode acontecer 3 dias depois da fecundação, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide e entra no útero. Isso significa que não há vida no óvulo antes, mas somente uma preparação para a vida terrestre. Assim, no meu entendimento, o óvulo, o espermatozoide, seria como uma semente. Semente ali, ó. Vamos lá. A semente tem o que dentro da semente? Vida. Vida. E, por exemplo, uma semente de uma planta, de uma fruta, existe o que ali dentro daquela semente? Milhões de vidas. Gente, eu já fiz até um vídeo, um pequeno vídeo falando sobre esse assunto. Uma semente de laranja, existe o que dentro dessa semente de laranja? Milhões e milhões de frutos, de pés de laranja naquela semente. Vamos lá. Uma criança fecundada, isso significa que não há vida nesse óvulo. Mas esse óvulo e esse espermatozoide tem o que ali dentro, gente? Qual a informação ali dentro? Milhões e milhões de vidas. Porque essa criança pode ser a ponta de uma geração enorme, de uma nação, de um país. Vocês entenderam? Olha a profundidade disso. Mas somente uma preparação. Ele fala que não há vida no óvulo e nem no espermatozoide. Só uma preparação para a vida. Mas a partir do momento que são fecundados, aí entra a encarnação. O que é a encarnação, gente? Que ele fala? Vida. Por ocasião do nascimento, a criança dispõe de um sono paradoxal que representa a metade da sua vida. Por que o bebê dorme muito? Porque ele precisa trocar informação com o seu duplo. Por isso que o Jean-Pierre fala que é um princípio vital. O sono paradoxal é um princípio vital. A troca de informação com o duplo é um princípio vital. O que isso significa? Sem essa troca de informação, ninguém vive. Ninguém vive. Quando acaba essa troca de informação, a pessoa morre. O duplo simplesmente leva essa pessoa. Entenderam? Por isso que a criança, o bebezinho, dorme muito. Porque ela precisa dessas informações vindas do futuro, onde o seu duplo seleciona, esqueci de desligar aqui o celular, onde o seu duplo seleciona os melhores futuros para ela viver. Por isso que, olha aqui, ó, por ocasião do nascimento, a criança dispõe de um sono paradoxal que representa a metade da sua vida. O bebezinho dorme o quê? 15, 18 horas por dia, ou até mais. Fica pouco tempo, só acorda para amamentar, para se alimentar e volta a dormir. Isso é muito importante. Como ela está sempre na entrega e na confiança, o seu sono e as intuições dele proveniente apenas serão perturbados em função do meio familiar. Se não houver perturbação familiar, essas informações que vêm do duplo vai ser perfeito. Se houver perturbação familiar,
Vamos supor que a criança cresce num lugar muito estressante, de discussão, essas coisas todas. A criança, o quê? Ela começa a ter medos, e aí vai dormir com medo, vai dormir apreensiva. E aí o que acontece? Ela, em vez de trocar informação com o duplo, ela simplesmente é parasitada, vai para longe do duplo e é onde os parasitas aproveitam. Por isso que as crianças têm pesadelo, têm medo de dormir no escuro, essas coisas todas. Olha o que ele está falando. Muitos distúrbios desaparecem quando os pais aprendem a controlar o seu próprio adormecer, não trazendo perturbação para a criança. Uma só troca de informação com o nosso duplo pode reintroduzir equilíbrio em toda a nossa família. Entretanto, 40 dias de vigilância são necessárias para manter o equilíbrio frágil. Gente, por isso que a gente faz a quarentena, tá? A gente faz práticas de quarentenas. Aqui, ó, tá explicando, ó. Vigília, 40 dias de vigília. Como é isso? É como se você fizesse um jejum e oração. Você entra numa espécie de jejum, de abstenção de algumas situações e onde você está o tempo todo, todos os dias, fazendo essa troca com o duplo, para que o seu duplo corrige, conserta, tira do seu caminho os potenciais que você fabricou durante o dia. Então, a gente pega 40 dias para fazer isso. E é onde ele fala aqui, ó, do equilíbrio. Assim como acontece em uma gravidez, 7 vezes 40 dias nos trarão a estabilidade. 7 vezes 40 dias, quer dizer, 7 quarentenas nos trarão a estabilidade. Por isso que a gente fez 7 quarentenas continuamente, para trazer a estabilidade. Para vocês entenderem, para quem conhece o Ho Oponopono, é semelhante ao Ho Oponopono. Cada vez que você pede para a divindade que habita em você limpar todos os potenciais, o que você está observando que não é bom, que traz dor para você, você está limpando o seu campo de energia. Aqui é o seu futuro, os portais zodiacais onde estão armazenados todos os seus pensamentos e da humanidade, que não são bons, tanto os bons quanto os que não são bons. Mas quando você se comunica com o seu duplo, limpa os potenciais que eu criei durante o dia, ele limpa os potenciais catastróficos que você teve. Então, isso não é retirado do seu caminho e também outras pessoas não manifestam eles. Vocês entenderam aqui, gente, a importância? Tem gente falando que não tem problema em fazer aborto. Não entramos aqui em discussão sobre estupro, crianças, essas coisas todas. Isso está fora, tá, gente? Isso aí já tem lei para isso, tá? Já tem lei para essas coisas. O que eu estou falando aqui é das pessoas que fazem isso conscientemente. Para vocês entenderem claramente, só em pensar fazer isto, a pessoa já está fabricando no futuro este potencial onde ela é responsável. Se alguém fizer isso, você tiver conhecimento, é como se você é responsável daquele acontecimento. Vocês entenderam o tamanho da encrenca, gente? É uma encrenca grande. Aí eu vou explicar para vocês. Isto vai para a eternidade. Eternidade não existe. É como se você entrasse num vácuo aonde não tem tempo nem espaço e vai ficar ali eternamente em sofrimento psicológico, em sofrimento consciencial, consciência pesada. Por quê? Porque você interrompeu
as experiências de vida que aquela pessoinha iria viver. É a mesma coisa de um assassinato. A pessoa que assassina o outro, ela é totalmente responsável por todas as experiências de vida, tudo que aquela pessoa ia viver, você interrompeu. Você é cúmplice e responsável por tudo. Gente, você vai carregar isso para a sua vida eterna, não é só física, é eterna. É como se você se intrometeu no livre-arbítrio na vida da outra pessoa. Isso é muito, mas muito sério. Entendeu o tamanho da situação, a encrenca que é? Outra coisa, ó, passado do Criador, luz. O Criador está na luz. Aí vem o nosso duplo, são 7 tempos. 7 tempos indo do passado para o futuro. Criador está na luz. Depois vem o nosso duplo, está na luz. Luz. Vai acelerando para o futuro. Eu estou falando aqui como se fosse linear, tempo linear. Mas isso está acontecendo em espiral, tá, gente? Está acontecendo em espiral. Mas para vocês entenderem. Passado do Criador, Criador, duplo, passa 4 tempos, 3 tempos, nós estamos no presente, 4º tempo, ainda estamos na luz, mas não é muita luz. Para o Criador e o nosso duplo, nós estamos aí na escuridão, mas não é aquela escuridão ainda. A gente ainda tem um pouco de luz. Do presente para o futuro, que são 7 tempos, do Criador ao futuro, tem mais 3 tempos. Vai acelerando e vai ficando mais escuro. Por isso que o Jean-Pierre fala que o futuro é perigoso, trevoso e assim não podemos ir no futuro sozinhos, devemos ir com o nosso duplo. Por quê? Porque se nós formos sozinhos, nós somos parasitados e vamos trocar informação com o parasita e eles dominam a nossa vida e acabou a nossa vida. Entendeu? Para vocês perceber e entender melhor isso, pessoa com esquizofrenia é totalmente parasitada. Ela não tem mais domínio dos próprios pensamentos. Ela está totalmente parasitada, para vocês terem uma ideia. Então, quanto mais maldade, quanto mais pensamentos ruins as pessoas pensam e comete esses pensamentos, mais longe do Criador elas vão, mais longe. Ó, 7 tempos do passado para o futuro, mas ó, do passado para o passado tem mais 7 tempos, é luz. Do futuro, dos 7 tempos para mais para frente, é mais escuridão. Então, quanto mais a pessoa tem pensamentos ruins, tem atitudes ruins, mais longe do Criador ela vai. Quanto mais longe do Criador ela vai, mais para a escuridão ela vai. Lembrando aqui, gente, sobre os registros acásticos, onde falam os indianos, os estudiosos da espiritualidade. Aqui ele fala dos 12 portais zodiacais e na Bíblia fala do livro da vida. O que é isso? Tudo que você pensa e sente, você faz, estão registrados nesses arquivos. Não é apagado. Ninguém tem o poder de apagar isso, a não ser Jesus. O duplo, ele só corrige, conserta, tira do nosso caminho, nos livra desses potenciais catastróficos, mas do contrário. E outra coisa importante, quando você tem um pensamento ruim, ou qualquer pensamento, eu já falo aqui direto, ele não é só seu, ele é seu e do planeta inteiro. Por quê? Qualquer pessoa que entrar em ressonância com esse pensamento pode atualizá-lo. E você é responsável
desse pensamento. É sua responsabilidade. Entendeu? Um pensamento pode ser atualizado por todo mundo no planeta. Foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Todas as pessoas entrou em ressonância com um acontecimento. Entenderam? Então, percebeu? Pensou em aborto. Tá? O quê? Enviando essa informação, fabricando isso no futuro. A pessoa que entrar em ressonância com esse potencial e atualizá-lo, ou quer dizer, experienciá-lo, fazer isso, você também é cúmplice. Aí tem gente que fala, mas como eu sou cúmplice? Gente, é isso. Pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Já falei aqui dos exemplos que o Jean-Pierre fala. Uma pessoa que não gosta da sogra, ela pensou em matar a sogra, mas não matou. Aí ela fica sabendo que lá na Rússia alguém matou a sogra. Ela é responsável por aquele acontecimento, porque aquela pessoa entrou em ressonância com esse potencial e o atualizou. Gente, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim, chocada, estarrecida. Porque a maioria, 99% das pessoas, pensam que é só os atos em si que tem peso. Não é. O primeiro de tudo é o pensamento. E aí ele explica aqui também o significado do pecado. O que é o pecado? Não é só o ato em si, é o pensar também. Entendeu? Vocês entenderam aqui o tamanho da responsabilidade? Eu vi aí uns vídeos, muitas pessoas fazendo manifestação, gente, sobre esse assunto. Não vamos aqui debater sobre a parte que a lei já assim, como que eu falo, já protege. A lei já protege crianças abaixo de 12 anos, que é estuprada, mulheres com problema, crianças que a mãe gestou e tem problema, que pode ser feito, essas coisas todas. Já tem isso em lei. Já tem isso em lei. A nossa fala aqui é para vocês fazer uma reflexão. Façam uma reflexão. A parte mais importante ainda, mais importante, que eu já fiz live falando sobre isso, tá? A mãe é ligada ao filho para a eternidade. A mãe não se desliga do filho, nem o filho da mãe. Não se desliga. A mãe e o filho estão ligados para a eternidade. Mesmo depois de morta, mesmo depois de morto filhos, eles estão ligados. Por quê? Porque os dois duplos da mãe e do filho estavam conectados quando ela estava com ele no ventre. Quando uma mãe abençoa um filho, você pode ter certeza que esse filho vai ser muito abençoado. Por isso eu já até falo nas minhas práticas para minhas alunas, abençoa os teus filhos, abençoa os teus filhos. Gente, vocês não sabem o poder que tem quando uma mãe abençoa o filho e pede proteção para o filho. É como se criasse uma couraça em volta do filho, que o filho estará protegido aonde ele for. Você imagina. E aí mães, entre aspas, né? Querendo liberdade para pôr para fora aquilo que elas estão rejeitando. Sabendo que ela está ligada com aquele feto para a eternidade. Entenderam?
Alguém sabia desse assunto? Vocês já sabiam? Já leu sobre esse assunto? Já leu esse aqui? Já leu? Já viu os meus vídeos, as minhas lives? Já assistiu a Marlene? Eu sei que já assistiu as minhas lives, as minhas aulas, já participou das minhas aulas, participa das minhas quarentenas. Vocês sabiam desse assunto? Comenta aí. O que vocês sabiam sobre esse assunto, gente? Vocês tinham ideia sobre isso? Do tamanho da responsabilidade de uma mãe com o filho? Não se apaga, ninguém apaga a conexão da mãe com o filho e vice-versa, e o filho com a mãe. A mãe leva isso para a eternidade, o filho também. O filho também. E vou reforçar aqui para vocês não esquecer. 40 dias de potenciais. Se a organização é conforme aos desejos do duplo, então, vou finalizar aqui, tá, gente? Então, a encarnação, o feto, pode acontecer 3 dias depois da fecundação. Isso significa que não há vida no óvulo antes, mas somente uma preparação para a vida terrestre. 3 dias da fecundação já está acontecendo a encarnação. Isso quer dizer que tem consciência, tem uma consciência ali, uma vida ali. E a mãe e o feto elas estão ligados para a eternidade, não se separam nunca. Entenderam? A mãe pode estar morta, mas o filho está ligado à mãe para a eternidade. O filho pode estar morto. Você pode ver, quando perde um filho, a mãe acabou a vida. Tem muitas mães que eu conheço, que entrou em depressão quando perde o filho, quando perde um filho. Minha mãe, por exemplo, quando perdeu uma filha, minhas irmãs, assim, que faleceu, para ela acabou assim. Eu percebi que ela se desmontou. A mãe perde um pedaço da mãe, entendeu? E eu já, tem um vídeo aqui no meu canal e também no Instagram, tudo, eu falando sobre por que as mulheres entram em depressão após o parto, tá, gente? Quando a criança nasce. Aqui, tá falando. Vocês podem procurar o vídeo aí para assistir. Por que a mulher entra em depressão após o parto? Procura aí, vocês assistem. Depois vocês me comentam aí abaixo, fala sobre o assunto. Tá bom, gente? Me fala aí. Depois vocês coloquem aí abaixo. Vocês sabiam disso? Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Já sabia que a mãe está ligada ao feto, ao filho? Lá, pode ver que a mãe, o filho é lá de idade, já de adulto, e a mãe está ali apegada. É outra coisa que é assim. Vocês podem perceber. A mãe, quando é mãe, gente, o filho às vezes não vale nada, mas a mãe defende o filho aonde ele estiver. Porque está ligada a ele. Mãe é mãe aqui e na eternidade. Pense bem antes de fazer uma besteira de querer colocar o seu filho para fora. Ok, gente? Isto, gente, estou falando aqui, não tem nada de... sim, eu estou falando dessa parte. Não tem nada de... tá fora, tá? Estupro, problema que a mulher pode ter, a criança pode ter, risco de vida que a mulher pode ter, a criança pode nascer com problema. Tudo isso já está em lei, tá? Crianças abaixo de... crianças, adolescentes, que é estuprado, essas coisas todas, já tem lei que defende, tá? Já tem lei que defende. O pessoal está distorcendo o que estão falando por aí. Tá bom? Comentem abaixo, compartilhe esse vídeo, essa live, para que mais pessoas ficam sabendo desse assunto e aprendam essas informações. Conheçam essas informações. É isso que deve ser compartilhado. É coisas assim, esse conhecimento. Tá ok? Comentem abaixo, tá bom?
Beijo no coração, boa noite para todos.